Eu sou Elvésio Carlos, sou colunista do Jornal Estado de Minas, e a minha estreia nesse podcast é com duas pessoas que eu gosto muito. A gente tem uma relação de muito tempo, são pelo menos 24 anos, o mesmo tempo que comemoramos amanhã, sábado, a estreia do Acredito em Espírito Baixou em Mim, um dos espetáculos de maior sucesso, não só em Belo Horizonte também, mas em outros estados do país, e ele já foi visto, já foram mais ou menos 3.000 sessões. Estou aqui com Maurício Canguçu e Ivo Amaral para falar sobre esse sucesso que é o espírito. Eu queria começar conversando com vocês que na sessão de amanhã é uma sessão comemorativa de um espetáculo que tem tanto sucesso, ensinou muito a muita gente, e eu queria saber para vocês além desse tom de celebração, o que representa para vocês voltar ao palco amanhã, sábado, para essa comemoração, para essa celebração. Para a gente, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber aqui. Que honra fazer parte dessa estreia. E queria dizer que, para a gente, é uma honra fazer esse espetáculo. É uma delícia, é um presente dos deuses do teatro, né? Eu acho que é um grande feito a gente conseguir ficar com esse espetáculo esse tempo todo em cartaz, a gente poder levar esse espetáculo, levar o nome de Belo Horizonte, de Minas Gerais, para tantos lugares que nós já levamos, para tantos estados que nós já levamos, levar e esse sucesso, né, que a gente faz todas as vezes que a gente entra em cartaz aqui em Belo Horizonte, o público é muito fiel. O público gosta muito do espetáculo, assim como a gente faz com muito respeito e com muito carinho o espetáculo para eles sempre. Todas as vezes que a gente entra em cena, às vezes o Maurício me pergunta: que é que você está tão nervoso? Eu falo: não conversa comigo, não conversa comigo. Não é? Até começar o espetáculo, eu sou uma pilha de nervos até hoje. Então, para mim é uma alegria muito grande, é um presente que eu ganhei na minha vida, é um divisor de águas na minha vida, o espírito. E para mim é uma glória, uma alegria muito grande. Antes eu queria também dizer que eu desejo a esse projeto seu novo e do Estado de Minas o mesmo ou mais sucesso, o mesmo signo do sucesso do Espírito Baixou em Mim, já que a gente está estreando esse projeto. Eu acho que é simbólico assim, para a gente comemorar o espetáculo e comemorar no Palácio das Artes, né? Um espetáculo mineiro que rodou o país inteiro, que roda o país inteiro, que roda o nosso estado inteiro, que tantas pessoas já assistiram. Eu acho que isso me deixa muito emocionado, sempre que eu falo disso, porque o Espírito Baixou em Mim prova que é possível, sim, é possível viver de arte, sim, é possível viver da nossa profissão, sim, com muita dificuldade, evidentemente, mas com qualidade de vida e fazendo aquilo que a gente ama. E aí, quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, a gente costuma dizer que a gente não trabalha, né? A gente só diverte. Mas tem a questão também de voltar ao palco durante a pandemia, sendo que durante a campanha também vocês apresentaram, tiveram aquele estresse todo. Tem esse sentido também de voltar com mais segurança para encenar o espetáculo. Com certeza, assim, essa parada, né, foi pra gente muito ruim, para todos os artistas, para todo mundo, né? E para nós artistas que ficamos literalmente parados, porque teve aquela história de fazer lives e tal, que eu particularmente achava chatíssimo. Eu fiz com o Espírito Baixou em Mim e foi uma experiência que a gente gostou de fazer, porque era novo, mas eu espero não ter que fazer novamente, porque eu não espero que não tenha mais nenhuma pandemia aqui na nossa vida. E agora, voltar presencialmente com o espetáculo, sentir o público, sem esse medo de ter que interromper a temporada, é bom demais. É uma realização, assim, a gente se sente em casa de novo, sabe? E não é spoiler nenhum que eu vou contar aqui, porque durante 24 anos, quem não conhece a história do espírito, né, Todo mundo não viveu. Então, o final do espetáculo tem a cena do beijo. Isso. Entre o Lolô e o Vicente. Entre o Lolô e o Lucas. E o Lucas. O Isso. Lolô e o Lucas. Eu errando, logo eu que assisti dois. O Lolô e o Lucas. Como que foi essa cena na época da estreia, final dos anos 90, e qual que é a repercussão dessa cena hoje? Que no momento que a gente parece que a história da humanidade está retrocedendo. Como que é para vocês? Como que foi fazer aquela cena
nos anos 90 e como é fazer essa cena hoje. Tudo Qual era que é o um- sentido dela hoje? Tudo era muito novidade, né, Elvésio? Assim, para a gente começar com um espetáculo naquela época. O dia que nós estreamos num dia, no segundo dia nós tivemos casa lotada. E a gente falou, meu Deus, eu não consigo entender o que é isso. Porque a gente ensaiava a peça como a gente já tinha ensaiado várias outras peças e não tinha nenhuma pretensão que fosse o sucesso que a peça se tornou, né? Então, a gente fez aquilo na confiança da direção da Sandra Pera. Ela dirigiu a peça, a gente tinha um beijo ali no final e achava que aquilo ali ia ser mais uma peça na nossa vida. E eu acho que a peça ela começou a fazer muito exemplo para muita família que precisava e entender que não tinha absolutamente nada demais naquilo que estava acontecendo ali no palco. As pessoas respeitavam muito o espetáculo e aceitavam aquilo porque a gente fazia com uma leveza, né? A Sandra nos dirigiu com uma leveza muito grande, de hora nenhuma parecer uma coisa agressiva para ninguém. Não, mas é que desculpa eu te cortar, mas há 25, 24 anos atrás, você colocar em cena a proposta de um homem terminar com outro homem não era comum, não era aceitável como é hoje. Não, em absoluto. Hoje é absolutamente normal, graças a Deus, as pessoas ficam com quem elas amam, né? A gente se apaixona. Naquela época era muito estranho, as pessoas falavam conosco que era muito... Meu Deus, vocês são corajosos de colocar isso numa comédia. Não era um espetáculo que tinha uma pretensão de se fazer pensar, de fazer questionamento, discutir o tema da homossexualidade. Não, era uma comédia. Exatamente isso que eu estou dizendo. E a gente essa fazia comédia... com a maior naturalidade do mundo. Exatamente, e ainda mas é uma aquilo... comédia, o espetáculo é apenas uma comédia. É apenas Só uma uma comédia. comédia. Mas hoje, a gente tem na plateia, ó, várias vezes nós já encontramos com casais de 2 homens, com casais de 2 mulheres, e tá tudo bem. Naquela época, não. Naquela época não era comum ter 2 homens na plateia. Até tinha, mas não era de mão dada, não era... Uma velada. Era né? velado. De uma forma completamente velada. E as pessoas que iam, viam aquele negócio também e talvez fingissem que estavam achando aquilo normal e não achavam. Não achava. E Podia ser, muitas né? pessoas diziam isso pra gente, às vezes, na intimidade ou no ouvido aqui, ó. É muito bom vocês colocarem isso em cena porque isso representa a gente de alguma forma. Então é muito legal ter ouvido isso. É muito legal que, apesar de ser uma comédia, apesar de não ter tido a pretensão de levantar essa discussão, mas levantou. E outra coisa que eu acho muito interessante, que já foi dito muito para mim isso, o tanto que isso, discutido numa comédia, e a comédia sendo aceita, subjetivamente a sociedade estava aceitando aquele encontro dos dois ali. Isso é engraçado, a gente nunca parou para discutir isso, nem no espetáculo, nem numa outra, como nós estamos falando aqui agora. Não, mas Porque a na gente medida não que o público aceita o espetáculo, naquela época, eles estavam aceitando a situação. a situação, senão eles repeliam. Pois é, mas a gente também não estava levantando bandeira nenhuma naquela época, não tinha essa pretensão, essa não era a nossa pretensão. A nossa pretensão era divertir realmente o público de uma forma inocente. E essa coisa ela passou através de uma coisa que nem nós tínhamos a certeza disso. Não tínhamos. E as pessoas que viu, vários adolescentes falaram, achei tão bacana que eu trouxe meu pai e minha mãe para ver o espetáculo, para eles poderem aceitar isso da forma que é aceita aqui no espetáculo. Mas nós não levantávamos bandeira na época. Nunca levantamos. Mas eu acho E interessante. nem hoje a que gente tenha levanta sido bandeira aceito. com relação a isso. Não é Porque essa a proposta do espetáculo. Sim, mas eu estou dizendo que o público ele poderia ter repelido o espetáculo. Naquela época, ter o preconceito. Né? Meu Deus, uma peça que está propondo isso, eu não quero assistir. O público poderia ter feito isso, e não fez. O preconceito vocês nunca tiveram, nunca sentiram por parte do público, por parte de ninguém. Nunca. Se teve, não chegou até a gente. Se teve, não chegou até a gente. Agora, da classe artística, já houve um pouco de preconceito em relação a uma comédia popular, fazer tanto sucesso,
durante tantos anos. Vocês reconhecem isso? Sim, porque assim, sempre houve uma divisão um pouco assim entre o teatro de pesquisa, o teatro experimental, blá, 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 e o teatro popular, o teatro, a comédia, o que a gente chama de teatro de mercado, né? Sempre teve isso. E é óbvio que quando uma peça faz muito sucesso, vai muito discutida. Eu tive amigo que estudou na Federal e falou: a gente, um dos dias, discutimos sobre o sucesso do Espírito Baixou em Mim, e foi uma briga na sala de aula lá, parece que, se não me engano, discussão sobre literatura, e uma briga, porque uma parte defendia o espetáculo e outra parte não. Então é óbvio que essa discussão aconteceu em vários níveis, em vários lugares. E a gente com isso. Mas eu nunca me preocupei com isso, assim, nunca foi uma coisa que me incomodasse. Até porque eu não me sinto encaixado no lugar de defender só a comédia. Eu faço teatro, eu não faço comédia. Por acaso, uma comédia fez muito sucesso. Mas eu fiz A Idade da Ameixa, que era um drama, e que fez muito sucesso. Entendeu? Estamos fazendo hoje Maio, que também vai por essa coisa. Fizemos Por Pouco, que também vai por um caminho completamente diferente. Fizemos. Comédia, né? Então a gente deixava essa discussão entre eles, quem queria. Não, eu acho que tem esse preconceito, sim, com relação à comédia. E eu não tenho preconceito com nenhum tipo de teatro, desde que ele seja bem feito. O teatro, ele sendo bem feito, ele pode ser drama, pode ser comédia, pode ser experimental, pode ser ameba com angústia, pode ser o que for. Eu acho que está tudo certo, tá bem feito, está agradando. Então, vá fazer e faça bem. Eu sou esse tipo de gente. E uma coisa que eu nunca me importei com essas críticas é porque ninguém nunca ajudou Maurício e eu a fazermos teatro. Nós sempre batalhamos, nós sempre escolhemos os nossos textos, nós sempre andamos atrás dos nossos diretores. O Acredite no Espírito Baixou em Mim é um espetáculo que patrocinou a nossa carreira fazendo outros tipos de trabalhos, muitos outros, inclusive um filme que nós fizemos com o dinheiro do nosso bolso, que, aliás, não foi bom o filme. Depois nós ainda tivemos que comprar a parte do nosso sócio para tirar o filme de cartaz, porque a gente chegou à conclusão de que o filme tecnicamente não prestava. Então, tiramos o filme de cartaz, tivemos que comprar do nosso sócio, porque ele queria continuar exibindo o filme, nós não queríamos. Mas tudo que a gente fez com dinheiro nosso e com dinheiro do espírito. Então, isso, para a gente, nos coloca no lugar de respeito o que a gente está fazendo, porque a gente não está brincando, a gente não usa de um dinheiro ilegal para fazer nada. O Espírito Baixou em Mim possibilitou a carreira de muita. Ele possibilitou a vivência, o criar família de muita gente. É uma empresa, o Espírito Baixou em Mim, sozinha, né? Ela sustentou muita gente. Muitas pessoas viveram em torno e vivem em torno do Acredite, o Espírito Baixou em Mim, do dinheiro que esse espetáculo gerou, do negócio que esse espetáculo gerou, desde o pipoqueiro, que vai estar na porta do Palácio das Artes amanhã, do cambista. Amanhã não, sábado. Amanhã, sábado. Do tomador de conta. Então, assim, o Espírito Baixou em Mim é um case de muito sucesso e que, incontestavelmente, ele interfere e muda na vida da cidade. Deixa eu te contar só um casinho disso. Conte. Quando a gente estreou no Teatro Equibeu, ao lado do Teatro Equibeu tinha um estacionamento. E quando a gente foi tirar a peça de cartaz, o moço que era manobrista do estacionamento chegou lá para a gente e disse assim: ô, gente, fica pelo menos mais um mês, porque só está faltando eu terminar agora a cozinha lá de casa. Com o dinheiro que ele ganhou no estacionamento, trabalhando ali do lado. Isso é uma coisa maravilhosa que você pensa, meu Deus, indiretamente, esse cara reformou a casa dele, só faltava reformar a cozinha. Isso não é bárbaro? Se essas pessoas conseguiram sobreviver e ganhar também com o espírito, ele só tem que ser elogiado, né, o projeto. Agora, outra historinha também. A gente estava falando aqui antes da questão... no jornal, na época do espírito, até meados dos anos 2000, era comum o tijolinho, que era a programação de teatro que vinha dentro do Caderno de Cultura. E era por ordem alfabética. E eu lembro disso, eu estou no jornal há 30 anos também, lembro disso,
que o primeiro que vinha era o Acredite, um Espírito Baixou em Mim. Só que o título do espetáculo não era Acredite, um Espírito Baixou em Mim. Vocês colocaram Acredite para ficar lá em cima. Isso é uma visão de empreendedores também, de empreendedorismo também? Ou foi uma sacada de espertezas suas, sabendo que ali em cima a pessoa ia bater o olho nele e falar assim, bom, vamos nessa aqui que é a primeira. Normalmente é assim, né? Até hoje, os lugares onde vem por ordem alfabética, o A, obviamente, vem na frente. E naquela época nós descobrimos isso, a gente começa, porque a gente sempre, essa coisa que eu estou falando, éramos nós dois para vermos tudo. E a gente via isso, que a gente, peraí, gente, tem que ter um A na frente do nome para a gente ir lá para cima, porque senão a gente vai lá para trás e a gente vai Corre ser o risco de ser cortado, Não, porque era tanta peça, né, que tinha em cartaz que ia cortando. Quando chegava, não cabia tudo, né? não cabia tudo no jornal. Era uma loucura. Claro essa, que né? isso é uma sacada de empreendedorismo, porque a partir disso nós passamos a fazer isso como um negócio nosso. Assim, os outros espetáculos nossos, Adorável Pecado, Agora Já é Karma, a gente passou a usar essa técnica porque tinha isso, eles cortavam. Eu falei, eu não quero ser cortado. Eu não tinha dinheiro. Comédia das pra Fadas patrocinar. Feias. A Comédia das Fadas Feias, uma peça infantil. Então a gente Aladim, entendeu. a história. A gente entendeu que isso era uma forma que a gente tinha de se manter publicado toda semana no jornal. Então, a sacada que para a gente foi muito importante na época. Hoje não faz mais diferença, porque não tem mais o roteiro, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas naquela época, se a gente não saísse nesse roteirinho, né? O tijolinho não saísse, a gente com certeza tinha 30%, 40% de público a menos. Era pior que se não saísse matéria, né? Se não saísse o tijolinho, O tijolinho. era pior que se não saísse uma matéria grande, né? Não adiantava Não- sair a matéria sem estar no tijolinho. Então, quando a gente, por exemplo, vamos supor, vamos estrear uma peça. A gente lembrava muito os jornalistas assim, falando, olha, faz a matéria. Pelo amor de Deus, não esquece de me colocar no tijolinho, não, hein? Não me coloca no roteiro, não. Então, Era a assim, agenda, né, que chamava. então, Agenda. isso foi uma sacada de empreendedorismo e que foi muito importante pra gente. E outra questão também, vocês acham que isso foi importante também? Vocês convidaram muitos diretores que não eram de Belo Horizonte. Vocês convidaram o Miguel Magno, que fez o primeiro espetáculo de vocês, a Sandra, nossa querida Sandra, que dirigiu o Espírito. Isso foi importante para vocês também, trazer a Marília Pera, irmã da Sandra. Bem-vindo, Siqueira. O Bem-vindo. Isso para vocês foi importante também, como construção de espetáculos, como construção pessoal também da carreira de vocês, ou também foi só uma estratégia de marketing ali, de tentar atrair o público com esses nomes super conhecidos? Eu acho que não só de marketing. Tinha marketing, claro, porque normalmente quando você trazia uma estrela para dirigir um espetáculo, tinha uma curiosidade de saber o que estava sendo feito naquele espetáculo pelos Tanto do público jornalistas. quanto pelo jornal. Pelos jornalistas, essa coisa toda. Então, isso abria espaço nos jornais para a gente. Mas tem também uma coisa que a gente preocupava muito, que era penetrar nesse campo fora de Belo Horizonte, São Nesse Paulo. mercado, sabe? Nesse né? mercado. É exatamente a palavra que eu estava procurando. Então, quando você... hoje, eu sou uma pessoa conhecida na classe fora de Belo Horizonte, como eu sou conhecido aqui. Não o mesmo tanto, não na mesma proporção, mas por muita gente, por eu ter trabalhado, por nós termos trabalhado com essas pessoas. Vocês não são desconhecidos lá fora. Não. Então, assim, as pessoas que são amigas, que eram amigas da Marília Pera, se tornaram amigas nossas, conhecidas nossas. As pessoas que são amigas da Sandra, a gente circula com elas. As pessoas que são amigas do Guilherme Leme, a gente circula com elas todas. Então, a gente ficou conhecendo uma porção de gente e uma porção de gente nos conhecendo através dessas direções. E que surgiram trabalhos. Então, é Vários negócio trabalhos. também. É negócio. Vários. Surgiram trabalhos. E também não há como não dizer que nós não aprendemos com essas pessoas. Com Marília Pera, que dirigiu só o Mistério de Imavap. Com Ari Kozlov, que dirigiu alguns dos grandes sucessos do teatro brasileiro. Com Guilherme Leme, que é um dos maiores diretores da atualidade do teatro brasileiro. Mais queridos, né? Querido, hoje, bem-vindo Siqueira, Fred Mairink,
Gugu Limecha, enfim. Então, assim, a gente aprende. Foi uma troca maravilhosa. Essas pessoas, A gente elas aprendia colaboraram muito conosco. Elas não ensinaram só, muito. não só com a estrutura deles, com o talento deles, mas aprendemos como lidar lá fora com o nosso trabalho. Isso foi uma coisa muito bacana que a gente fez. Porque Eu você sentiu entendo. tinha essa diferença também de apresentar um trabalho aqui em Belo Horizonte e Tem. é a questão do mercado, é a questão de custos de montagem de peça, é a questão de conquistar público. O que era essa diferença? Como que vocês enxergavam essas diferenças? Exatamente, é um mercado completamente diferente o que você faz aqui, o que você faz lá. O preço é completamente diferente de tudo, sabe? Quando Bibi Ferreira me conheceu e me chamou para trabalhar com ela numa peça, eu estava no auge do espírito, baixou em mim aqui, eu falei, eu não posso, porque eu estou fazendo um espetáculo que é um grande sucesso em Belo Horizonte. O Maurício disse para mim, você vai. Eu vou te substituir, você vai para lá, porque você trabalhar com a Bibi Ferreira, você está abrindo um horizonte para Cangaral muito grande, porque você vai conhecer muita gente através da Bibi Ferreira. E eu fui e fiquei 6 meses trabalhando com a Bibi, e o que eu ganhei de experiência trabalhando com ela é uma coisa que nada vai pagar na minha vida. Escola nenhuma me pagaria. Não, e assim, por exemplo, a gente entendeu o mercado do Rio e São Paulo, que é diferente do mercado de Belo Horizonte. Por exemplo, um exemplo muito simples. Em Belo Horizonte, você pode pegar um espetáculo, o Espírito Baixou em Mim, ou o Maio, que são 2 tipos de espetáculos completamente diferentes. Um é uma comédia popular, o outro é um drama, né, e tal. Eu posso apresentar esse espetáculo no Teatro da Biblioteca Pública. Eu posso apresentar esse espetáculo no Teatro Chico Nunes. Mas no Rio ou em São Paulo, não. Porque no Rio e São Paulo, você pega, por exemplo, os teatros, eles têm uma característica de espetáculo que vai naquele espaço. Então, se eu for com um espetáculo, com o Maio, no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, por exemplo, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque o Vanucci é um teatro eminentemente de comédias, por exemplo. Se eu não posso Grandes ir... atores. Os grandes atores. Se eu for em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho, com um drama, com o Por Pouco, eu estou fadado ao fracasso, porque o Santo Agostinho é um teatro de comédia e de stand-ups. Então, isso é uma coisa que só trabalhando lá e só convivendo com essas pessoas que trabalham lá, que a gente começou a entender que o público lá também faz esse tipo de... É segmentado demais, né? O Isso. teatro já faz essa segmentação. Exatamente. Agora, vocês falaram da Sandra, ela é a diretora do Espírito. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi trabalhar com ela, e além disso, tem a questão, apesar de ter direção dela, foi um trabalho colaborativo, né? Você me contou ontem, sobre o que cada uma das pessoas que estavam ali ao redor de vocês contribuíram também. A Sandra, ela é uma pessoa... A Sandra é maravilhosa. A Sandra tem uma cabeça maravilhosa, sempre teve. E ela chegou no primeiro dia e falou, gente, nós vamos dirigir juntos, assim, essa coisa... Eu estou aqui para conduzir, mas é um trabalho de todo mundo. E ela ouvia a opinião de todo mundo. Ela ouvia... todo mundo que chegava, e algum amigo nosso, o Rominho Duque, o Isaú, que era técnico, a Marília, que era técnico, o Sérgio, que era técnico, todo mundo, os atores. Vamos fazer isso? Ela falou, é legal, vamos fazer, vamos testar para ver se funciona. Tem uma cena emblemática, né, que a gente anda junto na peça algumas vezes, Ilvio e eu. Lucas, eu passei uma vida inteira esperando apaixonar por você. Hoje você não me escapa. Essa caminhada foi uma proposta minha e do Ilvio. A Sandra, na hora, não sabia como resolver. Me lembro disso, ela falou assim, não sei como resolver esse negócio, de vocês falarem esse texto juntos. Aí o Will falou, tive uma ideia. Aí a gente começou a caminhar junto. Ela falou, isso, caminhando junto e falando o texto junto. Então, foi uma construção muito colaborativa. E a Sandra, ela é assim. Ela sempre foi assim. A gente é muito amigo até hoje. E nós já trabalhamos juntos como atores em novela, né? Fizemos depois a saga da História Café juntos. A Sandra tem esse espírito, que era o espírito da Marília também, que também nos dirigiu, e nós também fizemos novela com ela. Ela tinha essa coisa de ouvir o que as pessoas têm a dizer. E tem um detalhe muito grande também na direção da Sandra, que ela filigrana muito, sabe? Ela trabalha fala por fala do ator. Então, assim, não, esse tom está errado para essa fala, faz aí. Então, foi um trabalho muito minucioso, muito filigranado, que ela fez com a gente com relação à interpretação de texto. Parece que não, mas a Sandra
fez trabalho de mesa com a gente, de ficar fazendo leitura, de dividir texto. Essa coisa que a gente faz uma direção mais rebuscada. Quando a gente vai fazer uma direção mais rebuscada, é que a gente faz mais esse trabalho. E ela teve todo esse trabalho minucioso conosco para fazer a direção da peça. A Sandra é cantora, né? Então ela tem um ouvido absurdo, né? Então, é isso que você está falando, ela ajudou a gente a fazer o desenho das falas. E o tempo foi muito curto também, não é? Muito Vocês curto. tiveram só 2 semanas para Exatamente. levantar o espetáculo, não foi? Exatamente. Foram 18 ensaios que nós fizemos. No da peça. total, entre o primeiro encontro, e a Sandra estava em cartaz no Rio na época com a peça infantil, então no final de semana ela ia para o Rio, e a gente ensaiava de segunda a sexta durante 2 semanas, e estreamos no meio da outra semana. Então, foi pouquíssimo tempo, mas tinha essa precisão dela de saber o que ela queria. Ela chegava todo dia com texto cortado, isso aqui é muito. Aí ela cortava uma palavra, às vezes essa palavra aqui está sobrando na fala. Isso foi muito importante para a gente. E vocês mantêm até hoje todos esses cortes que ela deu? O espetáculo é fiel ao que foi apresentado em 98? Ele aumentou de tamanho porque ela permitiu e ela pedia. Ela falava que o espetáculo tinha que ter muito, assim, uma crônica do dia. Ela falava, leia o jornal de dia e coloque uma brincadeira à noite. Ela falava isso com a gente todos os dias. E o Wilvio, como bom aluno que é, ele fez. E o espetáculo hoje tem 1h20, na época tinha 50 minutos. Mas a estrutura que ela montou, a base da estrutura, ela está lá todinha. A gente enxertou coisas e que ela viu agora em São Paulo, quando ela vê, ou no Rio, ela às vezes fala, isso aqui tá demais, tem que tirar isso aqui. Ah, não, isso aqui tá muito, corta Às vezes isso. ela limpa muito o espetáculo quando ela vê. Entendeu? Mas Muito. a estrutura que ela dirigiu tá lá prontinha, do mesmo jeitinho que ela fez. Voltando aqui à questão do empreendedorismo, eu lembrei que a história do primeiro espetáculo que vocês fizeram também poderia ter resultado um fracasso retumbante. Sim. Mas aí vocês conseguiram levantá-lo, lembrando a história lá do Lulu Pocket Show. Sim, né? sim. Então eu queria que você rememorasse um pouquinho dessa história, como que foi isso. E depois até a participação da professora de vocês. A Claudete A Mourão, Claudete. nossa anja. Então eu queria que você contasse isso também, porque agora eu lembrei que também que isso é foi uma questão de uma visão de empreendedorismo também. O espetáculo podia ter ido para as Cucuia, mas vocês conseguiram. A gente montou, né, o Quem Tem Medo de Itália Falsa, era a direção e texto do Miguel Magro. Que era o primeiro trabalho de vocês de nós dois juntos. né? Foi o trabalho que abriu a Cangaral, digamos assim, né, em De 90. produção, né? Isso. Porque a gente já tinha trabalhado junto. Sim, sim. E aí nós trouxemos o Miguel Magno, era um investimento altíssimo, nós dois estávamos começando a produzir, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não sei de onde a gente tirou isso de trazer Eu alguém. sei. Eu pedi pro meu analista, eu fazia terapia, pedi para ele $1.000 emprestado. Na E ele época, emprestou? $1.000 era Emprestou? muito dinheiro. Que sucesso! Ele emprestou. Ele emprestou $1.000 e foi o dinheiro que nós demos start na produção. E na época a gente falou, nós queremos estrear, mas assim, a gente estreou com comercial na TV Globo e com chamada no jornal aqui no estado de Minas, que era caríssimo tudo isso. Eu não sei nem quanto é hoje, mas na época era uma Era fortuna. uma fortuna. E a gente falou, não, mas a gente quer estrear grande, quer estrear bonito na fita. E aí ensaiamos, tinha um cenário, tinha um figurino muito grande, que era um monte de personagens, cena e tal. E aí nós estreamos a peça, e a peça foi, no primeiro momento, um completo fracasso. O segundo dia, nós não cancelamos. O segundo dia, nós não cancelamos. A gente não fez porque não tinha ninguém. No Palácio das Artes. Porque cancela quando tem alguém, não é? Assim, só tem 5, então vamos cancelar. A gente não cancelou. Mesmo que a gente quisesse fazer, não tinha como Não fazer. tinha, só se fosse para as paredes, para as cadeiras. Então nós não cancelamos, nós não fizemos. Eu me lembro que o Roberto Raquini era o nosso produtor. Ele chegou lá, eu falei, e aí, Raquini, quantas pessoas tem lá fora? Ele falou, ninguém. Eu falei, como assim, Raquini? Não vai ter espetáculo porque não tem ninguém lá fora. Eu falei, como assim, Raquini? Não tem ninguém, gente, não vamos fazer. Bom, enfim, aí ficamos. A minha irmã foi a primeira pagante da peça com o namorado. Ela foi. Não, deixa eu pagar para ajudar, né? Aí pagou no dia lá, no sábado. E aí, a peça era um fracasso. Só que a gente sabia, na nossa cabeça, a gente entendia que aquele espetáculo era muito bom. Eu falei, não é possível, as pessoas precisam entender esse espetáculo, precisam saber desse espetáculo. Só que o espetáculo tinha um nome difícil em Elvésio, que chama Itália Fausta. O povo chamava Ítala Falsa. Quem tem medo, parecia nome de drama, né? Quem tem medo de Itália Falsa, que é uma homenagem a Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? Que eles fizeram.
E aí, a peça era um fracasso absurdo. Bom, começamos a fazer um projeto que chamava Lulu Pocket Show com a querida Soraya Randan. E lá Que era no Bar do Lulu, no Bar que tem do que explicar aqui Lulu. pra muita gente que Ah, conhece. isso é Que era o Bar do história. Lulu. É histórico, não existe O Bar do mais. Lulu, lá é no memória. Santo Antônio, né? Tinha O um podcast projeto. também é memória. Tinha esse projeto que chamava Lulu Pocket Show. Ilvio, eu, Carlos Nunes, quem mais? Ilvio, era tanta Isabela gente. Teixeira da Costa. A Isabela também fez, Lulu. Fez. Nós fizemos o Carlucci, era uma turma bacana, Cíntia Paulino, uma turma bacana que fazia. E aí, nós fomos chamados para fazer esse projeto novo. O projeto virou um sucesso, a ponto daquela rua Congonhas ali com a outra. Parava na hora das apresentações de gente na rua, porque não Lotado, cabia né? mais dentro do bar. Então as Era uma pessoas ficavam loucura. na Você lembra rua. disso? É da sua época? Lembro. Eu tava chegando aqui em Belo Horizonte, mas eu nunca fui. Olha, Eu nunca fui. Era Eu uma sabia, Era eu incrível. conhecia. O Todo Lulu mundo era falava incrível. super legal. O Lulu Todo era mundo incrível. falava super Tinha legal. dia mas- que começava um buzinaço na porta, porque as pessoas começavam a assistir pela janela. pela janela. É porque não cabia dentro do bar. E era um Loucura sucesso. isso, Era, né? e Você era lembrar de segunda disso. a quinta. É. Era de segunda a quinta. Eram os dias ruins no teatro. Não tinha teatro. Teatro É. era de quinta a domingo. E aí a gente foi fazer e nós passamos a fazer as cenas. A gente avisou ao Miguel. Falou, Miguel, tem esse projeto, sei o que lá. Nós vamos fazer essa cena lá para divulgar a peça, beleza? Beleza. Ele autorizou. E nós passamos a fazer as cenas da peça. Araci caiu na poça, a Rainha Boba, Mary, a Rainha Boba, a Valdereza, a professora de inglês e tal, que eram as cenas que tinham. E a plateia ria, mas ria, e falava, meu Deus, isso é maravilhoso, de onde que é isso? A gente, no final, falava, olha, isso é uma cena da peça Quem Tem Medo de Itália Falsa, que tá em cartaz lá no Teatro Sesquiate, não sei o que, vai lá ver. Aí começou a ter um público, as pessoas do Lulu passaram a ir ver a gente no teatro. Aí começaram a ter 15, 20, 25, Aí já 3. aumentou, aí já aumentou. o borderô já ficou mais animado, Pô, né? pagava aluguel, que na época cobrava. Bom, aí tipo, começou a ter esse público. A Claudete Mourão, então professora nossa lá na FUMA, nós dois fazíamos educação artística lá, ela foi assistir a peça e ficou encantada. Falou, esse espetáculo é maravilhoso, por que não tem ninguém? Falou, então, a gente também fica se perguntando. Essa é a questão. Essa é a questão. Aí a gente falou, ela era professora de semiótica da arte. Ela falou: olha, vou fazer o seguinte: vou dar um trabalho na FUMA, nas duas, né? Que tinha 2 unidades na época. Vou dar um trabalho sobre a peça e as pessoas vão assistir o espetáculo e depois a gente vai fazer um trabalho sobre semiologia da arte. E assim fez. A gente baixou o ingresso por um preço muito baratinho. Ela levou a FUMA inteira para assistir. A gente foi para a FUMA, vendia ingresso assim, nos horários de aula. E a FUMA inteira foi assistir. Nós fizemos 2 semanas, né? E completamente lotado, assim, gente saindo pelo ladrão. Que é muito lotado. É. E aí, daí a peça deu o boca a boca que precisava e virou um grande sucesso. Aí ficamos em cartaz. Naquela época, ficar em cartaz 4 anos era um fenômeno absurdo. Nós ficamos em cartaz por 4 anos. Fizemos até aquele teatro 1500, lembra? Que tinha em Que frente era ao Palácio das Artes. no prédio da Manchete, não é? Isso, sétimo andar. um prédio, um teatro Assim, imenso que enorme tinha aquele lá. ali. Teatro Casa Nova, que chamava. Casa Nova, exatamente. Fizemos lá Exatamente. e era um sucesso. Imagina, no Casa Nova tinha 1000 lugares. A gente fez a peça lá depois. Não, de não era tantos- isso tudo. O Casa Nova tinha 1000 Ele lugares. era muito grande. Era enorme. Ele era grande. enorme. Ah, Ele para mim era só grande. uns 600, por uns 400. Mas Não, mesmo era, assim, era muita é gente mesmo também, assim. Não, mas gente, era 1000 né? lugares lá o Casa Nova. E aí a gente fez lá e era um sucesso. Depois rodamos Belo Horizonte, estado inteiro, fizemos todos os teatros, fizemos Fizemos Vitória. Iquimeu, Um fizemos mês em Vitória, Vitória. num sucesso. Lá fomos convidados para ir fazer no Rio, lembra? Sérgio Brito Mas convidou a porque O negócio gente. de Vitória foi que a gente foi participar de um festival com espetáculo e o dono de um teatro lá viu e falou assim, eu quero vocês no meu teatro. Então a gente foi para lá, fizemos 15 dias e ele falou, meu teatro está muito pequeno, eu vou reformar o teatro, vocês voltam. Voltamos, fizemos mais um mês. E essa peça, Quem Tem Medo de Itália Fausta, quando a gente estreou ela aqui, ela estava sendo um boom, uma coisa do outro mundo com outro nome, que era A Bofetada. É o mesmo companhia com a de- companhia baiana de Baiana, Patifaria. Faria. Exatamente. Eles faziam essa peça baseado na nossa peça. A nossa peça originou A Bofetada. A bofetada eu assisti.
no Pois SESI Minas. Mas Pois com um nome então. maravilhoso, a bofetada, né? A Eles bofetada. trocaram o nome, fizeram a bofetada, mas era a Com nossa Fanta e peça. Pandora. Eles Fanta e tiveram a Pandora. sacada antes da gente. Eles foram mais empreendedores, foram mais rápidos que A você. gente só fez isso no espírito, baixou em mim. Mas quando o Miguel Magno veio dirigir a peça, ele falou: eu vou trocar o nome da peça. Eu acho que a peça não deve chamar Quem Tem Medo de Itália Fausta. E a gente ficou muito magoado. Falou: por quê? Você não pode fazer isso com a gente, não. A gente quer. A gente quer ficar com esse nome. Não, você não pode. Não, eu só quero colocar o ai no final. Quem Tem Medo de Itália Fausta, o ai. Porque, na verdade, Quem Tem Medo de Itália Fausta era a peça que ele fazia com Ricardo. o Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, e o Ricardo Almeida faleceu, e era uma criação coletiva dos dois. Então ele não queria deixar só o nome, porque ele ficou meio com ciúme disso. Então ele colocou o ai. Ele falou assim: eu só quero colocar o ai no nome da peça. E aqui em Minas, ele escreveu uma cena pra gente, que é uma cena original, escrita pra mim, pro Ilvio, que o Ilvio, inclusive, a gente homenageia todas as grandes divas do teatro brasileiro, inclusive Vilma Henriques. O Ilvio cantava uma música que falava da Vilma Henriques, falava de que legal. Fernanda, Tônia, Tina, Bibi. Então, uma cena foi escrita só pra gente aqui em Belo Horizonte. Então, tinha essa vocês nunca, e particularidade. vocês nunca mais quiseram montar ela? Você sabe que vira e mexe eu tenho um fogo. E muita gente pede, sabia? Outro dia a gente encontrou com um casal, inclusive jornalistas foram ver o Maio com um filho, o menino tá um rapagão, ele virou e falou assim: você sabe que eu sigo vocês desde Quem Tem Medo de Itália Fausta. Meu filho tava na barriga quando a gente foi ver vocês a Qual primeira é o vez. critério que vocês têm, por exemplo, para remontar alguma coisa? Ou vocês preferem não remontar e, por exemplo, o Espírito está dando bem, aí ele está patrocinando outros projetos de vocês preferem buscar uma coisa nova a contar o passado, a reviver o passado? Você Eu sabe que tenho não vontade de reviver passado. Eu tenho vontade de reviver passado. Porém, eu tô com mais de 60 anos, né, Elvésio? E tem muita coisa que eu quero fazer. A gente não Muita tem coisa que eu quero critério. ainda. Não tem para escolher, né? Por exemplo, o Maio, desculpa eu te cortar, mas o Maio, por exemplo, foi assim, uma peça que foi escrita para nós dois há 12 anos atrás. A gente não montou na época. E agora, na pandemia, a gente leu aquele texto e achou lindo e achou que devia montar e que a gente queria falar aquela história e nós resolvemos montar. Então, é insight, né? Sei lá o que é. Porque o besterol também era uma época tão legal, era tão divertido, tudo que saiu do besterol, que hoje, eu acho, na minha avaliação, assim, eu sinto falta de ir para o teatro para rir também dessas coisas que foram, sei lá, anos 90 e tal. Do besterol, né? Do besterol, porque era muito era engraçado, era muito necessário divertido. saber fazer besterol, né? Porque muita gente tentou fazer besterol e virava Uma porcaria. uma porcaria. Besterol é porcaria. difícil de fazer. Não é um negócio assim, é uma besteira, Não, como é o difícil. nome sugere, né? Não é. Mas era um negócio assim, Tanto, e o público não entendia direito a palavra besterol, que a gente tirou esse termo da nossa divulgação. Por causa disso. O povo não sabia que besterol era um gênero, a grande massa, e a gente ficava com medo das pessoas entenderem que besterol era besteira. E nós tiramos do panfleto, você lembra a divulgação era da muito palavra bom, besterol? Era tudo muito bom. Besterol é difícil de fazer, porque você tem que acreditar naquilo, é de verdade, né? Você faz vero, aquilo é vero para Eu poder acho que virar. tem que ter uma comédia rasgada, refinada, para conseguir fazer, sabe? E tem os Não mestres. não é qualquer. Tem os mestres, Miguel, Mauro Hamilton Razzi, Vaz Pereira, Mauro Razzi, Helena maravilhoso Brito, também, Miguel Falabella. Miguel também. Miguel Magno e Miguel Falabella. Eu falei Miguel, mas os dois Miguel. Miguéis. Aquele menino que morreu, que era maravilhoso. Vicente. Vicente Pereira. Mas eu tô falando do ator, aquele que ele tinha um comercial de panela. Toda vez que eu quero lembrar o nome dele, eu faço assim. Que fez TV Pirata também, não é? O Guilherme Caran. Guilherme Caran. Sim. Guilherme Caran. Guilherme São os Caran. mestres do É besterol. uma geração do besterol que é assim, Incrível. A própria Regina- Fernanda Torres fez muito besterol. A Débora Bloch fez muito besterol. Agora, muito. qual que é o futuro que vocês veem para a comédia? A gente está num momento histórico muito complicado para tudo, para as relações sociais, para a vida econômica, para tudo. Qual que é o futuro que vocês veem da comédia? Qual que é a importância que ela vai ter ainda mais nas nossas vidas? Pode falar?
Pode. Eu acho que Pode falar. não, é porque eu achei que você ia falar, eu ia falar, pode falar. Não, eu acho que o futuro, a comédia não vai acabar nunca, nunca, né? A comédia teatro, né? nem o teatro. A comédia tá desde Shakespeare, desde antes de Shakespeare tem comédia. As comédias vão sobreviver sempre, claro, porque é uma válvula de escape, né? E numa segunda análise, ele é também uma crítica daquele momento que a gente está vivendo, claríssimo, né? Nós estamos falando aqui do Espírito Baixou em Mim, falando de situações de 25 anos atrás e de hoje, que mudou dentro de um texto de teatro, de uma comédia popular. Então, a comédia vai existir para sempre, para sempre. É claro que nós estamos vivendo esse momento de o politicamente correto, o que é certo dizer, o que não é certo dizer. A comédia, de um modo geral, dá uma crescida nesses temas, né? Dá uma aumentada, uma lente de aumento uma lente de nesse aumento. tema, e isso às vezes incomoda, e às vezes tem gente que erra a mão mesmo, né? E carrega a tinta no texto ou na fala, na brincadeira. Mas vai existir sempre, nós vamos achar esse lugar aí, esse meio termo do bom senso, do que deve ser dito, do que pode ser dito, do que é dito de bom gosto. E eu acho que a comédia vai existir para sempre. O público ama, né? Por que não? Eu acho que nós precisamos de autores. Eu acho que a gente está com uma deficiência muito grande de autor, sabe? Que saiba escrever e arrumar um mote interessante. Porque para fazer uma comédia que, às vezes, a pessoa pega uma piada, que pode ser contada em 5 minutos, com essa velocidade que está a vida, você ficar uma peça inteira para contar uma piada, eu acho que isso esvazia um pouco, sabe? O que é hoje o grande sucesso do Brasil? São os stand-up comedies, né? Primeiro, eles estão no auge da comunicação, que são as redes sociais. Eu estou dizendo isso por saber, por conhecer, porque eu trabalho com eles, a gente faz produção deles. Então, eu fico vendo que essas pessoas elas não conseguem largar o celular para almoçar. Elas almoçam com o celular do lado delas e respondendo coisas e fazendo coisas e postando coisas. E se dentro de 5 minutos não teve não sei quantos mil visualizações, eles têm que tirar aquilo e colocar outra coisa. É muito chato isso também, né? É terrível. Um escravo, né? O celular é escravo. terrível. O celular é uma coisa terrível. Ele Tem é necessário, tem sua função, Tem a função. mas quando vira essa coisa muito dependente, eu acho muito chato. A doença é uma coisa horrorosa com o celular, eu acho. Bom, então, isso é uma coisa que eu acho que eles estão tomando o espaço da comédia porque eles conseguem trabalhar dessa forma, fazendo esse tipo de divulgação. Então, às vezes, as pessoas que vão para um stand-up pensando que está vendo uma comédia, eles se enganam muito e se frustram muito com aquilo que eles vão ver. Então, eu acho que nós precisamos, mesmo que a gente tenha que voltar lá atrás para poder fazer os Molière, sabe? Essas coisas todas, os Shakespeare, as comédias Ensinar, de Shakespeare. né? Criar a plateia, mostrar Exatamente. que existe uma vida além dos celulares, dos TikTok da vida, que é muito mais divertido você ter aquilo ali num palco do que ficar só na E tela. você tem a respiração, né? O grande barato de fazer o teatro é quando nós, atores, sentimos a respiração da plateia e quando a plateia sente a respiração dos atores. Essa forma de fazer. É a magia que acontece. É a magia que acontece no teatro, o cheiro do teatro. É a mesma coisa tipo cinema. O cheiro do cinema é o cheiro do cinema, o cheiro do teatro é o cheiro do teatro. Essa coisa que eu tenho, que eu sinto um prazer enorme em chegar no teatro cedo. Eu não consigo chegar no teatro faltando só 1 hora para o espetáculo, Elvésio. Não consigo. Eu sempre tenho que ir mais cedo para ver, para sentir, para poder ficar sentado ali, pensando no que vai ser o espetáculo, conversando de outros assuntos. Mas isso é a minha vida. Eu acho que das alegrias que a profissão me dá é poder conhecer esses bastidores também. Então, eu lembro que foi uma apresentação que vocês fizeram no Cine Brasil, que eu não lembro que comemoração que era. Era alguma coisa... Alguma comemoração. Alguma comemoração, Aí eu fui e pedi para ficar lá atrás. Me lembro. E como eu já tinha visto Inúmeras vezes, para mim, rever seria ótimo. Mas eu queria ver como que era
o bastidor. E aquilo ali é muito legal. É um Então, ritual, né? é um ritual, tudo que acontece ali, da preparação, da maquiagem, até entra ator, sai ator. Eu acho aquilo ali sensacional. E eu acho que a importância do teatro é justamente essa. É a mágica isso é meio chavão, assim, meio clichê falar a mágica, mas tudo que acontece ali, se é transportado para um outro mundo. A oração, a gente ora, a gente reza, ora todos os dias antes de começar o espetáculo, de mãos dadas, em todos os espetáculos. E eu acho que aquilo ali coloca a gente na mesma sintonia, na mesma frequência. Os atores entram na mesma frequência, sabe? Eu gosto muito disso. Eu gosto de chegar cedo no teatro, isso que o está falando, porque a gente parece que a gente vai alinhando a frequência entre nós e a gente vai criando um elo, assim, um cordão que nos liga, sabe? Lá por trás. Isso é muito importante, sim. Isso é muito bonito. Eu acho isso muito interessante do teatro também. Eu tenho um amigo que é médico, eu já falei com ele que eu morria de vontade de fazer medicina. Mas fazer medicina para fazer os estudos do corpo humano, que eu acho o corpo humano sensacional. Mas passou dali, para mim, não ia dar mais. É a mesma coisa do teatro também. O teatro eu acho um negócio tão sensacional, eu gosto desde sempre, e é um trabalho muito difícil. Eu imagino assim, decorar o texto, apresentar o texto. Eu vejo o ator em cena e falo assim, não, esse cara é foda. É genial. Porque eu fico pensando, eu queria fazer teatro, mas falar, decorar texto, ter a sacada para não perder nada em cena, eu acho que isso é um ofício assim, dos mais maravilhosos que existe. E a gente torce para que o espírito continue nos alegrando por muitos e muitos anos ainda. Continuará. Enquanto tiver saúde e uma luz acesa, a gente está fazendo. Agora, eu queria que vocês fizessem um convite, você faça o seu argumento, para que as pessoas ainda vão ao teatro no sábado para esse momento de celebração, de comemoração. É isso, eu acho que a gente gosta tanto, e eu digo isso, eu só vou fazer o espírito até o dia que eu gostar de fazer. Eu não tenho compromisso de fazer ele, a não ser comigo, com a minha alegria e com a alegria das pessoas que assistem. Eu só vou fazer ele nessa condição. Eu já poderia ter parado se eu quisesse, mas eu gosto. E vou fazer até o dia que eu gostar e que eu sentir que o público gosta. Então, eu queria que o público fosse lá, gostar mais um dia conosco, dividir mais um dia conosco esse momento de comunhão que a gente fala. Tem gente que fala que a peça parece quase um ritual, né? Quando o Will entra pelo fundo, a plateia inteira vira junto, porque muita gente já viu, e vai uma onda de cabeça virando junto, assim. Então, eu queria que as pessoas partilhassem disso conosco novamente. A gente está muito alegre de voltar, muito alegre de ser no Palácio das Artes, muito alegre de reencontrar o público, muito alegre de comemorar 24 anos. E que venham outros 24. Eu tenho certeza que virão. Então, eu espero a boda de prata, né? Sim, essa já está sendo preparada, sabia? Essa aí tem que ser. E eu quero falar o seguinte: venham nos assistir. Vai ser uma alegria muito grande. A gente se emociona sempre quando a gente pensa que nós estamos fazendo o espetáculo em Belo Horizonte, para esse público maravilhoso de Belo Horizonte. E vai ser uma alegria, vai ser uma união muito grande de energias boas. Vai ser nesse sábado, às 21 horas, no Palácio das Artes. E eu espero todos vocês lá. E 24 anos eu não quero mais, não. Eu acho que eu não vou conseguir mais fazer mais 24 anos. 60 e tal, mas 24, 80 e tal, quase 90. Mas eu quero... centenário. Bodas de Prata no ano que vem vai ser uma festa linda também. Mas eu queria contar com vocês agora nesses 24 anos também, nesse sábado. Beijo grande para todo mundo. Muito obrigado, Elvésio. Você sempre muito carinhoso com a gente, muito importante na nossa vida. Tem pessoas que são muito importantes na nossa carreira. Você é uma delas. E lembro perfeitamente quando Marília Pêra falava assim: quando puder, dê um abraço no Elvésio por mim. Eu gosto do Elvésio, ela falava. Marília era maravilhosa. Maravilhosa. Ela chegava em BH e falava Ela te amava. Vocês têm contato com o Elvésio? Fala com ele que eu estou aqui, eu quero vê-lo. Bonitinha, né? Ela era ótima. Bonitinha. Meninos, adorei. Obrigado. A minha alegria de estar com vocês aqui também é recíproca. Eu acho que esse ano eu faço 30 anos do jornal também.
e tem guardadinha ainda a primeira matéria que a gente fez na estreia do Espírito. É E verdade. continuamos assim nessa caminhada. Obrigado. Obrigado, sucesso para Amém, vocês. muito A obrigado. nós. Beijo. Beijo para todos.